Bem-vindos a mais um vídeo do Destrinchando o Cálculo. No vídeo de hoje iremos ver um problema sobre dois carros, que estão um na direção leste e outro na direção sul, E em algum momento, eles vão fazer esse cruzamento, Então, vamos diretamente para a questão. Isso aqui é uma questão de taxas relacionadas, ok? Então, vamos ao enunciado. Dois carros estão se encaminhando em direção a um cruzamento, um seguindo a direção leste a uma velocidade de 90 km por hora e o outro seguindo a direção sul a 60 km por hora. A pergunta é: qual é a taxa segundo a qual eles se aproximam um do outro no instante em que o primeiro carro está a 0,2 km do cruzamento? O cruzamento aqui é o ponto P, tá? Esse aqui é o nosso ponto P. E o segundo carro está a 15 km. Então, pelo enunciado, a gente deve identificar que quantidades são essas, estão associadas a onde. O primeiro carro aqui, ele é o que está vindo de leste, que seria esse rapazinho aqui. E o segundo carro, esse aqui é o primeiro, e esse aqui é o segundo carro. E ele nos informa que o primeiro carro está a 0,2 km do cruzamento. Ou seja, isso aqui é justamente o valor do nosso Y na direção leste, caindo. Okay? E este aqui está a 0,5, como ele nos informa, o segundo carro caindo. Aí quando ele pergunta com que taxa, qual é a taxa segundo qual eles se aproximam, ele está se referindo a essa distância aqui, ok? Nesse caso não importa, mas a palavra taxa aqui está associada ao quê? A velocidade. Então, o que ele quer saber, na verdade, qual é a velocidade em relação a essa distância Z. A taxa de variação de Z, ou seja, na medida em que eles vão chegando mais próximo de P, essa distância Z vai diminuindo com uma certa taxa. E isso aqui é uma velocidade, tá? Enquanto, e ele nos informa, que a velocidade desses carros aqui, por exemplo, do carro 1, é a taxa de variação de Y em relação a T, que ele já nos dá 90 km por hora, ok? Enquanto que o outro, a derivada de x, essa horizontal aqui, em relação ao tempo, é igual a 60 km por hora. Essas são as velocidades deles, o eixo y com x. Note que isso daqui é um triângulo retângulo. Então, o que pode relacionar as variáveis y e x e z é o nosso velho e bom teorema de Pitágoras. Okay? Então, podemos começar com o seguinte modelo: z² é igual a x² mais y².
Show? Como ele está trabalhando com derivadas, a gente precisa encontrar essas derivadas aqui, dy, dx e o z, então a gente tem que derivar os dois lados da equação. Então, derivando, obtemos o seguinte: a derivada de z ao quadrado, a gente tem que entender que z, x, tudo são funções do tempo. Você tem que saber disso. Ok? Portanto, a gente tem que aplicar aqui a regra da cadeia e a regra da potência, né? Que a gente aprende lá que a derivada de x na n é igual a nx n menos 1. Então, derivando z primeiro, em relação ao tempo, olha o que vamos obter. Derivada de z vai ficar 2z vezes, aplicando aqui a regra da cadeia, dz dt. Isso aqui, derivando as outras variáveis aqui do outro lado, vai dar algo muito parecido. X dt mais dy dt. Ok? Deixa eu arrumar um espacinho aqui. O restante não tem muito mistério, é um problema relativamente simples. Por quê? Ele já tinha nos dado os valores de quem? Desse aqui, da velocidade do carro que anda na direção x, e a velocidade do carro, né? As derivadas de x em relação ao tempo, a derivada de y em relação ao tempo são as velocidades dos carros. Show? Então, beleza. E a gente precisa encontrar esse carinha aqui. Então, como é que ficaria? A gente pode tirar esse termo daqui e passar para o outro lado, dividindo todo mundo. Ou simplesmente dividir os dois lados da equação por 2. Mas, vamos lá. Por 2 e depois passar para o outro lado. Então, ficaria da seguinte forma. dz dt ficou igual, então, a... Esse 2 vai cortar com esse 2. Então, ficaria x dx dt mais y dy dt. Show? Então, e esse z aqui que estava multiplicando, né, o 2z, o z ele passa para o outro lado dividindo todo mundo. Show? Então ficaria o seguinte. Substituindo os valores aqui, ó, lembrando que esse x aqui é justamente o 0,5, 0,15 quilômetros. E o y é o 0,2 km. E as derivadas aqui são as velocidades. Então vamos substituir aqui. dz dt igual a 0,15 vezes a velocidade do carro 2, que é de 60 km, mais esse y aqui
é a distância do carro que vem do leste. Está na direção leste, que é 0,2 vezes 90 dividido por Z. Mas veja, nós não temos o valor de Z. Então, para calcular o valor de Z, precisamos fazer o quê? Utilizar o nosso teorema de Pitágoras, né? Então, Z ao quadrado igual. X, a gente viu que é 0,15 ao quadrado, mais 0,2 ao quadrado, ok? Z é igual a raiz desses valores aqui, ok? Fazendo aqui as nossas contas, vamos chegar a... Vocês podem fazer essa conta aqui. Fazendo essa raiz aqui, e somando os quadrados ali dentro da raiz, isso vai nos dar 0,25. Ok? Só que a gente tem que lembrar o seguinte, tem algo muito importante que a gente precisa entender. A gente está trabalhando aqui com valores negativos. Por quê? Como vocês podem ver, olha o sentido da velocidade aqui. Se aqui fosse o eixo Y e aqui o X, o sentido deles é negativo, né? Lembrando aqui da nossa coordenada, Y e X, quando você tem uma velocidade nesse sentido, ela é negativa. E aqui também. Então, podemos aqui ajustar o nosso problema. Tem um sinal negativo aqui, ó, no 60, tá aqui o parênteses, e no 90. Então tem que ter muita atenção aqui, tá? Com a questão do sinal. E como já tínhamos visto aqui o valor de Z, isso daqui, o valor de Z é 0,25. Então, é só uma questão de vocês fazer a conta numérica. E vamos chegar, finalmente, a uma taxa aqui de menos 108. Então, o módulo disso daqui, tá? Dessa velocidade é de 108 quilômetros por hora. Ou seja, no instante que os dois carros estiverem essas distâncias aqui, 0,15 e 0,2 quilômetros, a velocidade com que eles se aproximam ali no nosso Z, né, no nosso cateto ali, aqui, ó, então a velocidade com que eles se aproximam aqui, ó, note que na medida que eles vêm descendo para cá, eles vão se aproximando
um em relação ao outro, aqui, numa velocidade de km/h. Esse foi o nosso vídeo. Muito obrigado pela atenção. Deixe o seu comentário, o seu like, se inscreva no canal e até a próxima.